Uma boa tarde a todas e a todos os membros e membras deste nosso canal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série de aulas sobre temas do Enem, desta vez falando sobre tabagismo, né? Um tema que muitos apostam que pode cair a qualquer momento. Então, né, vamos trabalhando. Tivemos uma primeira aula sobre esse tema, onde nós vimos os textos motivadores e também possíveis repertórios. Nessa segunda aula, nós vamos ver o plano da redação. Então, se você não viu ainda a primeira aula, né, talvez seja interessante você dar um pulo lá e ver o que a gente falou, comentou, analisou nos textos motivadores. Hoje a gente vai ver o plano da redação. Bom, a cartilha dos candidatos do Enem fala da importância do candidato fazer um projeto de texto. E isso é dito que vai diretamente afetar a forma como os corretores, né, verificam o cumprimento, por exemplo, de coerência ou coesão, né, dos candidatos. É patente quando o candidato fez ou deixou de fazer um plano. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse plano. E o plano é feito da seguinte forma, tá? Todo tema vai ter sempre o mesmo formato de plano que eu ensino meus alunos, chamo do quadrinho dos elementos essenciais. Quadrinho dos 4 elementos essenciais. Para todo tema do Enem, você vai fazer da mesma forma. Então, assim, não é que a cada tema você precisa começar a pensar do zero. Ai, meu Deus, nunca pensei sobre esse tema. Calma. Justamente o quadrinho dos elementos essenciais te coloca já numa trilha, onde você se habitua a fazer sempre da mesma forma, não importa qual seja o tema. E a forma é o seguinte: todo tema do Enem é sempre um problema brasileiro, para o qual você tem que dar uma solução, uma proposta de intervenção. Se tem um problema e você precisa dar uma solução, logo você precisa atacar as causas desse problema. A única forma de você dar a solução para um problema é pensando, analisando quais seriam as suas causas. E uma vez solucionado o problema, ou melhor, para que você procura solucionar o problema? Para chegar no bem, que é a realidade consertada, a realidade uma vez que o problema seja consertado. Então, esses são os 4 elementos, preste atenção, gente, que vão estar presentes em qualquer tema que seja do Enem. Qualquer tema vai ter esses 4 elementos. Esses 4 elementos são como peças, portanto, como blocos com os quais você vai construir a tua redação. São blocos lógicos, vão estar sempre presentes, tá? Isso facilita, gente, enormemente as coisas. Então, o teu plano da redação, o teu projeto de texto, consiste simplesmente em você enumerar esses 4 elementos para o tema que você pegar. Vamos ver como é que isso é feito no caso aqui do tabagismo? Vamos lá. Tema tabagismo. Falei que são 4 os elementos essenciais ou elementos lógicos do tema. O problema é o primeiro elemento. E o problema é o próprio tema, né? Todo tema do Enem é sempre um problema, né? Normalmente um problema brasileiro, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é definir. Pera, eu entendi bem qual é o problema? Escrever no quadrinho qual é o problema. Bom, aqui está óbvio, né? Tá no título da proposta, tabagismo. Atenção, nada garante a vocês que os títulos da proposta vão estar claríssimos, tá? Deixar claríssimo qual é o tema, qual é o problema. Os últimos todos, nas últimas provas do Enem, tem sido assim, tá, gente? Mas cuidado, porque já houve Enem em que o título da proposta foi, diria eu, mal redigido, tá? Como, por exemplo, 2013, os efeitos da lei seca. Uma má escolha de título, de tema de redação. Os últimos temas do Enem têm, ao contrário, têm procurado ajudar os candidatos, mas não importa como estiver escrito, gente, no título da proposta. O que importa é que você vai ler o título, mas ler os textos motivadores, coisa que a gente fez na aula anterior, e aí só aí que você vai parar e pensar, pera, o problema é esse. E qual é o problema, gente? É muito simples, é só você parar e se perguntar, o que eles querem que eu resolva? Isso é o problema.
Outra dica, não escrevam simplesmente no quadrinho, tá, o problema e pronto. Tabagismo. Ah, beleza, e aí? Você está só repetindo o que já estava no título. Procure definir, dizer o que é isso. Tá, tabagismo, legal, você já sabe. Tá, mas o que é tabagismo? Ah, aí você vai definir. Tabagismo é o consumo excessivo de produtos à base de tabaco. Notem, né? Uma definição curta, mas que é perfeita, tá? Consumo excessivo de produtos à base de tabaco. A gente viu, inclusive, um dos textos motivadores falou até que chega a ser uma doença já, né? Um vício, etc. Isso você também poderia colocar na definição. Por que é tão importante, gente, já agora aqui no quadrinho, no plano da redação, você colocar essa definição? Porque isso vai ser a tua primeira frase. A gente vai ver na próxima aula, que é a terceira aula aqui da nossa série, que na nossa estrutura de 15 frases, que é uma estrutura que serve para qualquer tema, a primeira frase da redação é sempre a definição do problema, dizer o que o problema é. Então, se você já colocar aqui no quadrinho, você já está adiantando o teu trabalho, escrevendo a primeira frase da redação. Tabagismo é o consumo excessivo de produtos à base de tabaco. Você pode até dar exemplo, como, por exemplo, cigarros, cigarrilhas, charutos, etc. Segundo elemento essencial é o bem. Se o problema é a situação atual que precisa de conserto, o bem é a situação futura, virtual, boa, onde a gente quer chegar. E, no caso, é muito simples. Se o problema é o tabagismo, o bem é a inexistência do tabagismo, a redução ou extinção do tabagismo no Brasil. O bem vai ser muito importante, gente, principalmente na última frase da redação. Normalmente, na última frase da redação, é interessante você fazer uma referência ao bem e a gente vai ver também na próxima aula como é que eu coloco essa referência lá na nossa redação pronta. A seguir, o próximo elemento são as causas. E a gente também vai ver na próxima aula, na nossa estrutura, que as causas eu peço sempre para os meus alunos. Pensem em 2 grupos de causas. Por que 2 grupos, professor? Porque um grupo você vai tratar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o outro grupo de causas você vai tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento. E com isso a tua redação vai ficar bacana com 4 parágrafos, que é, via de regra, a estrutura melhor, mais simples, mais eficiente para o Enem. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão com a proposta e 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com um grupo de causas. Vamos ver quais são os grupos de causas aqui que eu pensei. Atenção, gente. Os grupos de causas que eu pensei aqui para colocar no quadrinho, cada um tem a liberdade de pensar no grupo que quiser. Eu aqui estou seguindo os textos motivadores, tá? Notem, muita gente pergunta, poxa, mas eu posso usar os textos motivadores? Você sempre pode usar os textos motivadores, mas você vai ser cobrado pelos argumentos novos que você trouxer à mesa de jogo, certo? Ou seja, você tem que mostrar o repertório seu. E aqui está um grande pulo do gato que eu ensino para os meus alunos, que é a leitura inteligente dos textos motivadores. O que eu quero dizer com isso? Leitura inteligente dos textos motivadores é aquela que usa os textos motivadores para fazer você se lembrar de coisas para falar, coisas que serão análogas, não serão iguais, obviamente, mas serão análogas, do mesmo tipo. Professor, você pode dar exemplo do que você está querendo dizer? Do exemplo exatamente agora. Um dos textos motivadores, o texto 3, que a gente viu na aula anterior, tratava de como o cigarro, a presença do cigarro no cinema americano, né? Atores e atrizes de Hollywood que fumavam direto nos filmes e como isso, né, influenciou gerações de jovens que começaram a fumar por conta desses grandes atores, James Dean, Greta Garbo, né, estrelas de Hollywood. Muito bem, eu estou colocando aqui
Eu pensei no grupo, então, bom, causas culturais, e estou colocando o cinema. Mas nota, gente, que a gente não precisa ficar preso a isso que o texto motivador falou. Atores e atrizes de Hollywood, de cinema. Gente, não acontece exatamente a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, os influencers de internet. Não acontece a mesma coisa com atores e atrizes de TV. Em suma, a gente tem séries também na internet, Netflix, Amazon. É, o fenômeno do influenciador é um fenômeno muito mais amplo que meramente o ator e atriz de Hollywood da época clássica do cinema. Notem, o texto motivador só falava sobre isso. Mas, e aí é a leitura inteligente do texto motivador, você usar o texto motivador para te lembrar de outras situações similares. Então, a gente pode pensar, poxa, mas peraí, influenciador não era só, ou não é só os atores e atrizes, né, antigos de cinema ou atuais, mas são as influencers de internet. E, por falar em influência, não existe só influência, né, assim, de cima para baixo, né, de atores, atrizes, de gente muito famosa para nós, comuns mortais. Não, existe a influência horizontal das pessoas iguais a gente, né, dos grupos dos quais a gente quer, né, fazer parte. Né? Então, por exemplo, aí eu falo do famoso espírito de corpo dos adolescentes, espírito de grupo, que, em suma, é a pessoa, para se sentir bem, para se sentir enturmada, etc., ela começa a imitar, né, o comportamento, né, dos seus pares, do pessoal com quem ela sai, da balada, etc. e tal. E daí muita gente começa a beber, muita gente começa a fumar. Então, notem, gente, como de uma coisinha do texto motivador, a gente vai lembrando de várias coisas similares, e todas essas coisas, como elas estão dentro de um mesmo tema, ou seja, influência do meio, influência cultural, causa cultural, a gente vai tratar tudo junto no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas temos o próximo parágrafo de desenvolvimento, e aqui vamos falar de um outro tipo de causas. Se a gente falou antes de causas culturais, agora a gente pode tratar de causas econômicas. E, de fato, na aula anterior, a gente viu o quarto texto motivador tratava de uma importante causa econômica, que é o preço do cigarro, certo? Que o cigarro acaba sendo um prazer barato para pessoas com pouco dinheiro, trabalhadores assalariados, né, de baixa renda, adolescentes, né? Adolescente é um bicho sempre duro, né? Vocês sabem disso. Então, em suma, isso é uma outra causa do consumo do cigarro. Ou seja, é barato, é fácil de comprar, tá entendendo? E com isso dá prazer para muita gente que, às vezes, né, em suma, tem dificuldade de ter prazer, né, de ter até lazeres, né, de outra maneira. Né? Então, em suma, são dois grupos de causas bem diferentes. Eu vou tratar das causas culturais no primeiro parágrafo de desenvolvimento, das causas econômicas no segundo. Podemos ir para o último elemento, então, do nosso quadro, que é a solução. Né? Gente, o tema do Enem é sempre um problema. A gente espera resolver esse problema para chegar num bem. Para poder resolver, a gente tem que analisar as causas, não dá para resolver um problema sem atacar as causas, e a gente tem que apresentar sempre, né, em suma, a solução. De que maneira a gente pretende atacar as causas. No caso aqui, tá? Cada um vai pensar a sua solução. Eu estou colocando aqui a solução sugerida nos textos motivadores, que foi, no caso, o aumento do preço dos cigarros. Então, notem aqui aumento de impostos, perdão, sobre cigarro, que vai causar um aumento no preço dos cigarros. Notem que eu estou aqui, gente, procurando pegar. Eu montei o meu quadro aqui com base nas informações do texto motivador. Mas esse meu quadro aqui, eu poderia montar também com causas, em suma, que não tenham absolutamente nada a ver com os textos motivadores. Poderia pensar numa solução também completamente diferente. Eu quis apenas fazer de modo que vocês entendam como passar, né, da ideia, dos repertórios que a gente vai lembrando,
para o plano da redação. Então, a gente viu na aula passada os repertórios, certo? Que eram os textos, né? E aqui nessa aula eu estou mostrando para vocês, espera, como pegar esses textos, esses repertórios e colocar dentro de um plano coerente. Gente, na próxima aula a gente vai ver a redação pronta. Quer dizer, eu vou mostrar como passar desse plano aqui que a gente fez para a redação pronta usando a estrutura de 15 frases, tá? Se você gostou, dê um like, comente aqui se você tiver alguma dúvida e não perca a próxima aula, gente. Até lá!